neste momento, queria que você ficasse à vontade para cultuar, abrir a Bíblia, orar, glorificar. Amém? Esse é o dia, o momento que o Senhor preparou para que o melhor dele venha sobre as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Queridos, nós já adoramos ao Senhor com os louvores, com a oferta. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Entendo que o momento da palavra de Deus é o momento que Deus profeticamente fala aos nossos corações. E eu quero agora ouvir do Senhor. Espero que você também abra o seu coração e esteja disposto a tratarmos a respeito desse assunto, né? O tema do mês é amor e nós vamos durante todo o mês falando sobre amor. E nos cabe a responsabilidade de hoje de falarmos a respeito do amar a servir. Amar a servir, ou seja, o amor que eu tenho, que desenvolvo a servir na obra do Senhor, a servir a vida do meu próximo. E nós vamos fazer isso nesta noite. Vamos falar a respeito do amar a servir. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 10. É o terceiro livro do Novo Testamento. Perdão, irmão. Parece que não acordei ainda. Segundo. Marcos 10, 44, 45. Está eu e a internet. Talvez nossos irmãos estão lá na casa falando assim, mas a live não deu certo ainda, irmão. A internet hoje está do tipo assim, vai. Mas a partir de agora vai em nome de Jesus. Amém, irmãos? Marcos 10, 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vou repetir. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Jesus nos deu esse exemplo. Por isso, precisamos desenvolver o amor, e a servir. Muito bem. Já foi orado, adorado, mas eu queria mais uma vez pedir que você curve a sua cabeça, feche os teus olhos, coloque a mão aí sobre a palavra de Deus. Quero orar com você. Pai, Tu és Senhor, Tu és absoluto, Tu és Deus das nossas vidas. Nós reconhecemos que não há nada melhor, nem maior, não há nada, Senhor Deus, que possamos dizer que seja, Senhor Deus, além, Senhor Deus, de poder te servir, te amar e te exaltar. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te louvamos e te pedimos nesta noite. Precisamos ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra. Precisamos, Senhor Deus, termos um ensinamento a mais diante de Ti. Por isso, Senhor Deus, nos capacita a entender, ó Deus, o que a Tua palavra quer falar ao nosso coração. Em o nome de Jesus Cristo, esteja usando as nossas vidas e fazendo o que certamente glorifica o Teu nome. Amém? Glórias a Deus. Muito bem. Falando de amar a servir, é muito óbvio que, quando se trata de amar ou de amor, nós vamos olhar para o amor de Cristo, que é o referencial para a igreja. O amor de Cristo é o referencial para a igreja. Quando eu olho para o amor de Cristo, eu vou entender que o amor de Cristo é o que me, impulsiona a prosseguir. Um amor que simplesmente, constrange o nosso coração. João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer, porque Deus amou o mundo e a seu Filho entregou, para que morresse em nosso lugar. E aquele que crê, e aquele que confiar na mensagem do Evangelho, na mensagem da cruz, este será salvo. Muito bem, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, e a expressão do escritor aqui, o evangelista João,
de que ele amou de tal maneira. Esse tal maneira é uma expressão de que o amor era algo inigualável. Ou seja, o amor de Cristo é algo realmente inigualável. O amor de Deus para com cada um de nós é inigualável. Agora, o amor de Deus já foi provado para com a sua vida, para com a minha vida. Eu não preciso hoje aqui pregar a respeito disso, que me cabe a responsabilidade, segundo o tema que foi proposto nos 4 cultos de hoje, é o meu dever de amar a servir, amar o trabalho na obra do Senhor. Eu tenho como referencial o amor do meu Deus. Eu tenho como referencial. Agora, a primeira coisa que eu preciso entender, para começarmos a desenvolver esse sermão nesta noite, é a respeito do meu entendimento para com o amor. Ou seja, como eu tenho visto a obra, como eu tenho visto ao meu próximo, como eu tenho desenvolvido o meu amor para com a obra, para com o Evangelho. O do Senhor já é muito bem provado. Agora, como eu tenho entendido isso? Uma coisa que é muito fácil de entender é que nos últimos dias isso tem sido um pouquinho mal interpretado. Como assim, pastor? Tem sido mal interpretado porque muitas pessoas nos últimos dias associam, sabe, o Evangelho como algo que você dá e recebe em dobro, algo que você vem buscar e recebe o que você vem buscar, algo que você olha e determina para o céu e fala: Deus, Criador dos céus, Tu tens a obrigação de me abençoar. E aí Deus abençoa. Muito bem, nós temos visto um Evangelho que às vezes é um evangelho só de uma mão única, aonde só vem bênção, só vem bênção. O que você foi fazer no culto? Eu fui receber uma bênção. Dificilmente alguém vai falar assim: eu fui porque eu precisava chegar ao ponto do arrependimento, compreender as minhas falhas, os meus erros, todas as mazelas da minha vida. Eu precisava tomar uma decisão de mudar de vida. Dificilmente alguém vai dizer isso. Dificilmente as pessoas naturalmente vão dizer: eu fui na igreja receber uma benção, fui buscar uma benção. E esse jargão, não estou dizendo que você não receba benção, entenda bem, você recebe benção sim, mas se tornou um jargão em que a pessoa vai à igreja para receber algo. Na maior parte das vezes nós estamos num culto, não é para receber, mas é para dar. É para dar, pastor, dá oferta. Irmão, isso, vamos dizer, faz parte, mas você doa primeiramente o teu coração, o teu culto, sabe, racional, é primeiramente a tua vida, a tua disposição, é isso que Deus quer de você. Às vezes a gente tem a impressão assim: Deus está precisando de oferta. Deus não precisa. Deus é dono de todo o ouro, de toda a terra. Toda a criação exalta o Senhor, porque Ele fez tudo e Ele é dono de tudo. Deus não precisa. A obra precisa. Os missionários precisam. Eu preciso entender que eu preciso ofertar. Mas eu preciso entender que um culto, ele é formado, sabe, pelo entendimento de que eu venho entregar o meu coração, a minha vida. Eu venho ao altar para sepultar as minhas vontades, para tomar uma nova decisão para a minha vida. Muito bem, eu começo aqui então a falar a respeito do amor que eu preciso desenvolver, pautado no exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você abre a sua Bíblia, abra comigo lá em 1 João 3,16. Também é 1 João, agora é 1 João, e não é o Evangelho, é as cartas de João, lá no final da Bíblia. Você vai ver que o texto-chave desta palavra que temos trazido no dia de hoje, 1 João 3,16, diz assim: nisto conhecemos o amor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Primeiro, que Cristo deu a sua vida por nós. Se estamos no Evangelho, se estamos caminhando com Cristo, fácil de entendermos que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, nós cremos nisso e por isso nós caminhamos. É isso que te fez sair
de debaixo da coberta, pipoquinha, um dia gostoso para ficar em casa, e você falou, eu vou na igreja. Sabe o que te fez vir aqui hoje? A tua fé. A tua fé em quê? A tua fé, sabe, no amor de Cristo Jesus. É a tua fé que te trouxe aqui hoje. Então, assim, o texto diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Agora chega a minha parte. Agora chega aonde nós devemos desenvolver essa palavra hoje junto com você. Sabe, o primeiro tópico dessa palavra é, eu preciso dar a minha vida em favor dos meus irmãos. Eu preciso doar a minha vida em favor dos meus irmãos. Geralmente nós temos o entendimento de que, eu quero receber. Fulano vai me servir uma água, fulano vai me servir tal coisa, fulano vai me ajudar. Eu tenho sempre o entendimento de que alguém vai me suprir. Mas o entendimento no Evangelho é esse entendimento que nós lemos em Marcos. Vai anotando, são vários textos, e você depois vai comparando. Marcos capítulo 10, versículo 44, eu li para você hoje, diz, quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Quem quiser. Você quer ser o primeiro entre vós? Será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, a primeira coisa que eu preciso quebrar aqui hoje são os tabus de que eu só recebo. Eu só recebo. E às vezes isso tem se tornado tão forte na igreja, em que as pessoas elas querem literalmente só receber. Elas querem só receber. Se elas não receberem, se não for um bom som, eu não fiquei feliz no culto hoje, não. Se, sabe, não for um dia em que o pastor tece alguns elogios aqui e ali, eu não gostei, não. O pastor hoje estava meio forte da palavra, só cavucando, só, sabe, dando uma chicoteada para que a igreja, sabe, faça isso, faça aquilo. Irmãos, às vezes as pessoas não se sentem satisfeitas quando elas não são supridas. Por isso, nesta noite, eu quero que você quebre esse tabu. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem um propósito. E um dos propósitos que é muito forte na nossa vida é nós nos doarmos para com o nosso próximo. O mandamento diz assim, o mandamento do Novo Testamento, o Senhor Jesus vai abreviar dizendo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então é mandamento, eu preciso cumprir essa fala aqui de João, dizendo que ele diz, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu sei que vivemos dias hoje bastante individualistas. Eu estranho e confesso que tenho dificuldade de entender e aceitar essa época. Uma época dos celulares em que as pessoas estão plugadas e as pessoas, você está conversando, essa semana eu recebi alguém no gabinete. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Eu recebi alguém no gabinete, eram duas pessoas que vieram tratar de um assunto. Uma pessoa todo o tempo olhou para mim e falou comigo, mas uma pessoa, por uma hora que ela esteve no gabinete, ela estava falando com alguém. Eu tive, por vários momentos, eu tive vontade de falar assim, querido, se você sair ali fora do gabinete, você deixa eu falar com ela, a gente fica mais à vontade e você fala mais à vontade no celular. Irmão, olha que falta de respeito. A pessoa veio, marcou um horário e durante quase uma hora ela ficou debruçada. Eu não sei se estava jogando, também não quero saber. Eu não sei se estava jogando, eu não sei se ela estava conversando uma coisa do tipo assim, muito importante, mas uma hora deve ser quase que uma revelação para as nações, não é, irmão? Uma hora falando no celular. Então, irmãos, como esse exemplo de uma pessoa que eu entendo que é madura, hoje nós vemos as pessoas assim, elas estão no seu mundo, elas se fecham no seu mundo. Elas se fecham. Às vezes eu fico vendo uma pessoa nova que chega na igreja e desde que eu sou guri na igreja, eu me lembro de que os meus pastores me ensinaram assim, os novos que vão chegando na igreja precisam ser acolhidos, precisam ser encaminhados, precisam ser cuidados. E então, desde novo na igreja, eu fui ensinado de que chegou uma pessoa nova, eu preciso redobrar a minha atenção para aquela pessoa.
Mas o mundo que estamos vivendo hoje é um mundo assim muito individualista, entre aspas, egoísta. Um mundo em que as pessoas, sabe, elas querem estar bem, elas querem receber. E não se importa muito se o outro vai receber. Eu tenho dito muito na igreja aqui assim, o pensar no outro. Às vezes a pessoa sai com um carro que ela pediu para Deus e Deus deu um carro bom. Irmão, nós estamos vivendo uma geração muito boa. Uma geração em que o menino tem a moto. Uma geração que a menina tem moto, tem bis. Esses dias eu vi uma menina novinha da igreja e ela falou, pastor, ora pela minha bis. Eu falei, que é isso? Que maravilha. Então, irmãos, a igreja está, sabe, abençoada. Quem diria, sabe, nós cultuando em um lugar tão gostoso, tão aconchegante. Então, não é falta de conforto, pelo contrário. Talvez o conforto gere mais comodismo do que talvez o contrário. Irmãos, nós estamos vivendo um mundo que está nos impulsionando a sermos individualistas. A pessoa, como eu dizia, ganha um carro novo, vai embora ela, muitas das vezes sozinha, talvez mais um do lado, vê o irmãozinho subindo de guarda-chuva. Não se preocupa de falar, irmão, pelo amor de Deus, vem aqui, eu quero te levar. Hoje nós estávamos saindo para ir embora, no culto das 10, 11, e aí tinha uma moça ali, o marido não veio buscar, e aí a Léia olhou, eu falei, Léia, ela está sem carona. A Léia, não, vamos te levar agora. Não, mas vai dar trabalho. Eu falei assim, o trabalho é se você ficar aí, o nosso coração partido, sabendo que você está sem carona. Pegamos, fomos nos levar na porta da casa. E quando você for dar uma carona, irmão, não deixa, tipo, 1 quilômetro longe da casa, não. Se já deu carona, faz serviço completo. Irmãos, como é gostoso você ver as pessoas abrirem o seu mundo e falar, você faz parte do meu mundo. Mas nós estamos vendo um monte de situações em que as pessoas, sabe, se fecham, vivem o seu mundo, vivem na sua casa confortável, vivem no seu mundo e não abrem para ninguém. Sabe o que Deus está dizendo no meu coração com essa palavra no dia de hoje? Sabe, eu preciso abrir o meu mundo. Eu preciso chamar pessoas para viver junto comigo. Por que nós temos que vir à igreja? Uma pessoa, ela pode ter o entendimento da palavra em casa? Pode. Uma pessoa, ela pode receber a palavra em casa? Pode. Mas o convívio nos fará, sabe, melhorarmos no amor ao nosso próximo. É só o convívio. É o convívio. Há uma necessidade, irmãos. Por que nós temos que estar em união, em comunhão? Porque é nessa comunhão que nós crescemos. E alguns não conseguem crescer, infelizmente. A Bíblia vai falar que eu preciso, sabe, dar a minha vida para os meus irmãos. E a pergunta que eu lhe faço é, você está disposto a dar a sua vida pelos seus irmãos? A amar incondicionalmente? Porque Cristo na cruz, quando morreu na cruz, Ele não perguntou assim, eu vou morrer pelos céus. Mas céus, será esse tipo de pecado? Eu não vou perdoar, não. Eu vou morrer pelo Carlinhos, mas não, Carlinhos, esse tipo de pecado eu não te perdoo. Vou morrer pelo Kleber, vou morrer pelo Leandro, mas não, Leandro, esse tipo de pecado aqui, o Senhor não colocou condição. O Senhor, Ele simplesmente foi ao matador, Ele foi, sabe, ao Calvário e não abriu a sua boca. Ele morreu por nós, morreu em nosso lugar. Por que é que às vezes a gente tem que reclamar tanto? Por que é que às vezes a gente tem que falar assim, eu amo, mas aquela mulher não desce. Não, aquela não consigo. Eu amo, isso que o pastor falou, eu dou carona, mas dou mesmo. Mas para aquele irmãozinho não dou. Ele eu não dou. Ele eu não quero nem perto do meu carro, da minha casa. Irmão, geralmente, aquele que você pensa desse jeito é aquele que o Senhor quer que você ame, que quer que você estenda a mão. É exatamente para esse que Deus quer que você faça a diferença. É exatamente para esse. É muito fácil eu falar assim, eu vou amar somente aqueles que me fazem bem. Somente aqueles, vou amar minha esposa, vou amar a Daça, os Jontas, o meu casal de filhos, vou amar eles, irmãos, eu já amo eles, eles me fazem bem todo dia. É muito fácil eu falar que eu vou amar os Jontas e a Daça e a Léia, é muito fácil,
Mas eu tenho que amar aqueles que me perseguem, eu tenho que amar aqueles que me criticam, eu tenho que amar aqueles que olham torto para mim, eu tenho que amar aqueles que não se importam, não me notam, eu preciso amar aquelas pessoas que, de certa forma, eu olho e eu não entendo o comportamento dela, eu preciso amar. Eu não tenho que amar só aqueles que me beneficiam. Eu preciso viver o amor incondicional de Cristo, amar sem colocar condições. Eu tenho que amar. Queridos, eu estou falando de doar uma vida ao seu próximo. O Diogo falou sobre oferta de missões. O próprio irmão do pastor Nelson está há 5 meses. A criança dele nasceu e ele não pode estar com a criança, porque quando ele chegou na Argentina, ele chegou num dia, no outro dia a fronteira fechou, pandemia, e aí faz 5 meses que ele não pode ver o bebezinho. 5 meses. Preso num país. Como esse, tem um monte de outros que estavam com viagem programada para vir. Geralmente as viagens dos missionários é no meio do ano, porque no interregno aí da virada de ano, as passagens se tornam muito caras, e eles geralmente pegam passagem no meio do ano para visitar a sua família. Você já pensou, que nem eu disse outros dias, que nós temos mais de 100 missionários nos países transculturais, em que eles, certamente no meio desse ano, eles teriam uma viagem programada para visitar a sua família? Ah, pastor, mas é fácil. Não deu para ir? Fazer o quê? É fácil nós falarmos. Nós que estamos do lado, nós que vemos todo dia, vemos toda semana. Mas já pensou uma pessoa vivendo num país em que a cultura é totalmente diferente da nossa, e ele está às vezes há 1 ano, 2 anos sem ver os seus pais? Irmãos, às vezes nós precisamos, trazer a realidade para nós. Será que nós temos vivido realmente um evangelho na totalidade? Será que esse amor nós temos vivido na totalidade? Será que o nosso amor é puro? É uma entrega sem precedente? Ou nós temos tentado fazer da igreja, como muitas igrejas dos últimos dias têm tentado fazer, um balcão de negócio? Eu quero negociar com o Senhor, eu amo quem me beneficia. Não. O amor é incondicional. Queridos, eu quero pontuar com você aqui, de que o Senhor Jesus já nos deu prova do seu amor. O que nós precisamos é dar prova do nosso amor, entregando a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Seja qual for a forma. Se é local, precisamos então fazer a obra local. Precisamos acudir. Precisamos cuidar para que as coisas estejam acontecendo, para que os cultos aconteçam. Precisamos visitar, precisamos acolher as pessoas que estão mais fracas, estão um pouco que fragilizadas na fé. Precisamos acudir essas pessoas, precisamos evangelizar novos para que eles se salvem. Isso é amor. Precisamos nos preocupar com isso, mas precisamos ir além disso. Para nós fazermos isso, eu queria que você fosse lá para Efésios, capítulo de número 4, versículo 8. Deus deu a prova de amor, eu preciso provar o meu amor, entregando a minha vida em favor dos meus irmãos. Mas para que eu possa cumprir essa obra, eu preciso entender isso aqui. Na sexta-feira eu falei sobre isso, lá na nossa igreja no Jardim São Paulo. Eu quero falar para você a respeito de Efésios 4:8, diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deu dons aos homens. Amém? Diga dons. Quando o Senhor dá dons à igreja, o Senhor está equipando a igreja. O Senhor está equipando a igreja, o Senhor está aperfeiçoando a igreja. O ato do Senhor colocar dons sobre a igreja é o ato de equipar, de aperfeiçoar, de deixar a igreja preparada para fazer qualquer coisa. Preparada. O que são dons, pastor? Dons são dádivas. Dons são presentes. Dons são habilidades de Deus que Ele deposita em nós, que Ele instala em nós, que Ele ativa em nós. Dons são diversos. Eles são diferentes. E aqui nós vamos usar a caixinha da Léa desde de manhã. Olha para você ver.
Todas as caixinhas são iguais? Sim ou não? Não. Tem uma maior, tem uma bem menorzinha, tem uma mais, larga, achatada, tem uma de uma cor, outra de outra cor. São diferentes uma da outra. É diferente uma da outra. Mas elas são necessárias. Elas são necessárias. São diferentes, mas elas são necessárias para o devido fim. Irmãos, assim são os dons. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo dá dons à igreja como Ele quer, como Ele entende. O Senhor sabe a necessidade da igreja e Ele distribui dons à igreja. Uma vez que, olhando para os dons, eu preciso entender que existe dons naturais e existe dons dados pelo Espírito Santo do Senhor. Dons naturais é aquela habilidade que você já nasceu com ela. Tá bom? Você já nasceu com aquela habilidade. Você já nasceu e é um pintor, é um escultor. Você é natural. Sabe, você vai tocar um instrumento e você aprende a tocar de ouvido. Você, sabe, tem um dom natural. Então, há um dom natural que está em você. Veio, é um presente de nascença que Deus te deu, glória a Deus. Mas existe dons que o Espírito Santo concede, sabe, dons ministeriais. E esses dons, eles são dados com um propósito. Diga amém. Irmãos, os dons são dados com um propósito. Jamais os dons são dados, os presentes são dados para você desperdiçar. Ou eles são dados para você usar como egoísmo. Eu vou pegar tudo para mim. Os dons são todos meus, eu não vou repartir com ninguém. Egoísmo, isso não parte de Deus. Os dons são dados para você abrir e você, sabe, compartilhar aquela habilidade. Dons são habilidades. Então, o dom que Deus deu na sua vida, ministerialmente, é um dom que você tem que usar esta habilidade em prol de abençoar outras pessoas. Olha o que o texto diz de Efésios 4:12. Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Amém? Vou ler mais uma vez para você poder dar um amém aí. Eu estou falando de presentes, eu estou falando de dádivas, eu estou dizendo que eu preciso amar o meu irmão e me doar em prol dele. Mas na maior parte das vezes isso não vai ser tão fácil como falar. Vai precisar haver dons. Vamos supor, o dom que eu estou exercendo aqui, de interpretar a palavra, de escutar o Espírito Santo e de trazer essa palavra ao seu coração, este tem sido um dom que eu tenho compartilhado com a igreja. Por quê? Quando um tema ele é discutido aqui na igreja, ele é pregado na igreja, isso significa que ele tem uma importância. Significa que Deus está dizendo assim, o meu povo precisa amar mais. Irmão, Deus não vai nunca chamar um profeta e falar assim, vai lá na igreja e manda eles amar menos. Não, irmão. Se eu estou pregando aqui sobre amor, se aquele título foi estampado no altar, é porque Deus já moveu o propósito no coração do servo. A Bíblia diz assim, não há nada que Deus vá fazer que antes Ele não tenha revelado aos profetas, ao anjo da casa do Senhor. O propósito foi revelado. Deus falou assim, eu quero que a minha igreja ame mais. Ame mais. Se você está vendo aquilo ali, você tem que olhar e falar assim, opa, alerta, eu tenho que amar mais, eu tenho que amar mais. E se o tema desse domingo, especificamente é servir, eu preciso então entender o quê? Eu preciso amar a servir. Eu preciso amar a me doar para o meu irmão. Isso não é opcional. Do tipo, a palavra de domingo foi amar a servir. Eu não sei para quem servir, irmão. Se você veio aqui hoje, essa palavra é para você. Não é para o Zezinho, para o Joãozinho, para a Mariazinha que não veio. Essa palavra é para vós, Missê, que está aqui sentado comigo hoje, e você que está recebendo em casa. Está transmitindo, Ney? Como é que está a internet? Está boa? Lá em casa, dá um ok aí para nós saber se a internet está boa. Se não tiver 100%, também tem de misericórdia aí, viu? Porque hoje a chuva
não deixou a nossa internet, sabe, chegar onde a gente gosta que ela chegue, sabe, a um nível bom. Deixa eu dizer, você aqui ou você lá em casa que está recebendo, esse tema aqui é para você. Eu preciso aprender a amar o meu irmão mais. Eu preciso aprender a servir o meu irmão mais. É fácil? Sim ou não? Não, não é fácil, irmão. Não é. Sabe, vai ter algumas coisas difíceis? Vai. Sabe, e bota junto, bota, Ju. Quando nós vamos lá para aquele retiro de carnaval, bota todo mundo, Kleber, dentro de uma cozinha para trabalhar. É fácil? Não é fácil. Bota, Ricardo, todo mundo lá. O Ricardo mexendo com o som, acertando o som, e todo mundo lá, e passa, e trupica em cabo, e não sei o que. É fácil? Não é fácil. É fácil, Ney? Não é fácil. É fácil. Irmão Celso, não é. O convívio, sabe, o dia a dia não é fácil. Mas o Senhor quer que nós venhamos crescer no amor e, sabe, nos servir uns aos outros. Olha o que o texto diz aqui, de Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento. Quem está querendo? Deus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem é os santos? Meu Deus. Você não é santo, irmão? Por que não disse amém? Vocês não são santos? Vocês não são santos? A Bíblia está dizendo aqui, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Nós, irmãos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Nós. Então, o que a palavra está dizendo? O Senhor quer o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, do corpo dele, da noiva dele. O Senhor quer o aperfeiçoamento seu. E para isso, Ele não só te cobra, Ele te deu presentes. Ele te deu dons. Dons são habilidades. Diga habilidades. Dons são habilidades de Deus em nós. Eu não sei pregar, irmãos. Eu não sei interpretar uma Bíblia. Eu não sei distinguir o que o Espírito fala comigo naturalmente. É o Espírito que está em mim, ativando dons em mim, que me faz perceber, entender e compartilhar isso. Você entendeu, pelo amor de Deus, entendeu? E assim é com você. Assim é com você. Deus quer que você faça isso também. Eu preciso crescer em amor, é desejo do Senhor. Eu preciso crescer, sabe? Olha aí o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Aqui ele está falando de um crescimento. Até que todos, sabe, possam comer comida grossa. Sabe, Paulo vai dizer que ele escreveu uma carta, mas ele não pôde, sabe, falar com todos da mesma forma, porque alguns, sabe, ele vai dizer assim, alguns ainda estavam no leite. O que ele queria dizer? Ele estava dizendo espiritualmente. Ele não pôde pregar, ele não pôde esboçar um assunto na igreja, porque alguns eram firmes da fé, mas outros eram dodói, outros, sabe, não estavam totalmente convertidos, outros estavam até possessos. Ei, irmãos, até que nós cheguemos à unidade da fé. O dom é dado, não é para você falar, é meu. O dom é dado para que você possa compartilhar o amor de Cristo com a igreja do Senhor. Só aí você vai conseguir servir ao Senhor com alegria. Amém? A terceira parte, última, eu encerro dizendo isso, é o servir. Quando eu aprendo a amar incondicionalmente, quando eu entendo que não é na minha força. Eu vou fazer na minha força, eu vou amar na minha força. Irmão, se você for tentar amar na sua força, você vai espancar. Vai espancar, irmão. Tem gente que se você for na tua força, dá vontade de bater. Dá vontade de falar, cara, você não entendeu ainda? Quanto tempo? Irmão, tem crente de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos, 40 anos, 50 anos, sei lá. Deve ter alguns Noé e Abraão aí no meio de nós. Não, Noé e Abraão não, porque eles entendiam da Bíblia, né? Irmão, tem gente que já é, sabe, um patrimônio histórico da igreja. E de vez em quando você tem que estar lá, não, irmão, não é assim, não foi isso que ele quis dizer. Ele te ama, perdoa ele. Não, eu não vou na igreja. Não vou. Eu vou mudar de igreja. Vai então, miserável. Não, corta isso da edição, corta. Irmão, corta. Irmão,
tem gente que às vezes tira a gente do sério. É gente que já leu a Bíblia de capa a capa, e aí, às vezes, ainda está no leitinho. Mas, amados, eu preciso entender que se eu for na minha força, eu não vou conseguir. Eu vou espanar. Eu preciso ir nos dons do Senhor. Eu preciso falar, Senhor, eu tenho que amar. Eu tenho que fazer mais. Às vezes eu vou querer ficar em casa. Ó, os ministros de louvor, 4 cultos eles vão cantar hoje. Estão praticamente o dia inteiro na igreja para te servir. É fácil. Um deles chegou ali na porta e falou, mas hoje estava tão gostoso estar debaixo da coberta. Ele quis dizer assim, foi difícil de sair e estar aqui. Irmão, Irmão, quem hoje aqui não escutou aquele barulhinho na janela, aquela chuvinha? Quem aqui não escutou aquele barulhinho de goteira? Irmão, aquele barulhinho para mim é do tipo assim, fica mais. Está gostoso aqui dentro, não sai que lá fora não é lugar para você. Irmão, por que eles estão aqui? Por que o pessoal da filmagem, o Ney, por que essa galera está aqui, os intercessores, tem alguns que já estiveram na parte da manhã, estão agora, por quê? Porque, irmãos, nós estamos realmente querendo servir. Não é só de nós, é um esforço que o próprio Espírito Santo está proporcionando para que nós possamos abençoar uns aos outros. Eu preciso entender o amor. Os dons são habilidades que Deus nos dá para que nós possamos exercer a obra. A obra é o servir. A obra é o servir. Tudo que eu faço na obra, eu estou servindo. Jesus, ele disse aos discípulos, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Este é o tempo de você servir. Este é o tempo de você entender a necessidade de todos os necessitados da igreja. Esse é o tempo de você entender o que uma célula perde. Por que uma célula muitas das vezes manda lá o recado, traga o quilo do amor. É para atender pessoas carentes. Esse é o tempo de você entender. O pastor diz assim, venha na igreja. Tem pandemia, tem tudo mais, mas não desiste, irmão. Venha na igreja. Não fica aí só assistindo programa de televisão, só Netflix da vida. Daqui a pouco a tua fé vai esfriar. Venha na igreja. Irmãos, sabe por que disso? Porque nós precisamos crescer até o aperfeiçoamento. Mas eu preciso estar disposto a servir. Servir em tudo. Qual for o ministério que foi revelado de Deus para a sua vida. Ora, vista que alguns, talvez ainda não teve a identificação de alguns dons ou presentes de Deus ativados na sua vida. Busque isso. É desejo do Senhor. Foi por isso que Ele colocou o tema, amar a servir. Ele colocou o tema para que você saia daqui hoje e fale assim, eu preciso exercer mais o meu ministério na casa do Senhor. Eu preciso exercer mais o meu ministério na casa do Senhor. É lógico, irmãos, é lógico. Abre aspas. Deus não vai deixar a obra parar por causa de você. Luxo teu. Eu não vou porque o pastor não veio me chamar em casa. Irmão, se Deus mandar, eu vou. Mas só se Ele mandar. A igreja está aberta. Irmão, se você não vir, a obra não vai parar. Agora, detalhe. Se você entender o teu chamado e falar, pastor, eis-me aqui. O que é para fazer? É para orar, eu vou orar. É para visitar, eu vou visitar. É para evangelizar na rua, sabe, eu vou evangelizar. Pastor, o que é para fazer? É limpar a igreja? Estou dentro. Pastor, o que é para fazer? Pastor, é para dar um reparo naquilo que eu sou bom? Então, eis-me aqui. Irmão, aquilo que Deus te deu habilidade natural, Deus espera primeiro que você seja voluntário. Você entendeu ou não? Vou explicar de novo. Aquilo que Deus te deu, habilidade natural. O que é habilidade natural? Habilidade natural é algo que você desenvolve naturalmente e é fácil para você, você gosta de fazer, você faz sem dificuldade nenhuma. Sem dificuldade nenhuma. Vamos supor, a Juscelene, ela tem a casa dela limpinha, não é, Ricardo? A casa de vocês é limpinha, não é? Não falou nada. É suja? É limpa, né? Limpinha. Casa limpa, não é, Carlinhos? Sogrão aí. A casa é limpa, é impecável. Irmãos, Deus vai fazer a Juscelene ver alguma coisa errada aqui nessa igreja. Do tipo assim, uma manchinha na parede. Uma sujeirinha no piso. Aqui está meio encardido, pastor.
está meio encardido, precisa dar um reparo. Deus vai fazer ela ver. Você acha que vai fazer eu ver? Eu não sou bom em limpeza, irmão. Não sou bom. Deus vai fazer ela ver. Vou dar outro exemplo, não é? O Ricardo é do som. Ele é técnico, ele tem uma empresa de som, não tem? Tem uma empresa. Eu vou fazer um merchandising aqui depois, pelo menos uma jantinha aí, tá bom? Olha aí, você que está em casa, Ricardo Som, tá bom? Ele tem o melhor som para a sua casa, para o seu evento, para o seu aniversário. Ponto, já não faço mais. Irmãos, ele é profissional. Ele vai estar aqui, que nem eu percebi que ele chegou, estava por ali, e ele viu o som que precisava dar uma reguladinha. Ele foi lá e sentou para regular. Irmão, quem tem um dom natural, Deus vai usar primeiro aquele que tem um dom natural. Agora, se o indivíduo for duro, do tipo, não vou fazer, quero ver, só quero ver o que vai acontecer com aquele gordinho pastor. Ele vai ter que me buscar em casa, vai ter que vir de joelho. Espera sentado, que eu não vou de joelho. Deus vai levantar alguém. Pastor, não levantou alguém. Se Deus não levantar alguém, Deus vai levantar o caixa da igreja. E nós vamos buscar o melhor profissional e falar, quanto é que vale o serviço para fazer isso no som, para fazer isso na pintura, para fazer isso no prédio? Quanto é? R$1.000, 10 mil. Deus deu dinheiro, pode fazer que a igreja vai pagar. Agora, irmãos, Deus sempre vai despertar o dom natural de cada um. Eu tenho certeza que antes de pintar aqui, alguém que tem entendimento de pintura, falou, ficava bom aqui, antes de pintarmos a grade. Olha para você ver como que o dom natural de algumas pessoas existe. A igreja aqui, nós estamos há mais de 4 anos. A grade foi pintada quando entregaram para nós, e muito mal pintada. A pintura não durou e também não pode durar tanto tempo assim, né? Durou 4 anos, estava bem desgastada, feio, estava grade, e eu só esperando. 3 pessoas chegaram em mim e falaram, pastor, você já viu aquela grade? Eu falei, vi. Pastor, está muito feio. Irmão, está feio mesmo. E daí? Pastor, tem que arrumar alguém para pintar. E daí, irmão? Arruma lá, pastor. Só que ele não falou assim, arruma que eu pago. Irmão, ele quis dar serviço para mim. Se Deus deu o dom a ele, por que é que ele veio falar para mim, pastor? Eu vi a grade, eu vi um defeito na grade. Ele deveria ter falado assim, pastor, eu vi um defeito na grade, a grade está feia. Eu conheço alguns pintores por aí, eu vou contratar um pintor, nós vamos fazer uma vaquinha e vamos pagar. Pastor, deixa comigo. 3, pelo menos, me procurou e falou, pastor, tem que tomar uma iniciativa ali, aquela grade está ficando feia para a igreja. 3 pessoas viram, mas ninguém tomou iniciativa. Você está entendendo dom natural ou não? Tem pessoas que têm um dom natural, mas elas são tão relutantes a servir, elas são tão relutantes a exercer o amor ao próximo, que ela espera Deus simplesmente falar assim, eu dei chance. E olha que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos, consumidos. A palavra do Senhor diz, Salmo 136:1, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre, sua misericórdia é eterna. Mas mesmo assim, tem momento que Deus fala assim, não dá. Já que não levantou um aí, eu vou levantar do meu jeito. E aí, irmão, ou levanta com dom natural, ou levanta com dom específico, ou levanta para ser pago. O recurso Deus dá, irmãos. É Deus que sustenta. Você está me entendendo? Irmão, essa palavra, ela cavuca um pouco. Ela mexe um pouco conosco. Porque às vezes, irmãos, olha para você ver. Às vezes, tem uma pessoa que ela é muito boa, sabe, em adorar, em louvar ao Senhor. Tem pessoas que estão aqui em cima do altar, que há muito tempo estão, se aprimorando, mas tem pessoas que já nasceram com dom, mas tem muitos deles que não permanecem. O que Deus faz? Às vezes, não é regra geral, Deus tem a sua forma de agir em cada lugar, e cada situação é uma situação. Mas às vezes, Deus usa aquele que não tem preparo,
não tem um dom natural. Deus usa aquele que não nasceu para tocar de ouvido. Ele tem que fazer aula, e aula, e aula, e aula, e aula. Ele tem que cantar para ficar bom. Deus tem que usar aquele que tem mais trabalho para se tornar um músico perfeito. Dá mais trabalho para chegar a uma maturidade, sabe, de altar. Sabe por quê? Porque aquele que tem o dom natural despreza. Você está me entendendo? É como um eletricista deixar a igreja pagar para alguém reparar um ventilador, mesmo ele sabendo que ele tem habilidade para fazer isso. Irmão, se você tem habilidade para fazer alguma coisa, não deixe a igreja pagar. Eu vou lhe dar um exemplo. Já que eu estou falando e soltei a viola mesmo. Irmão, nós pagamos às vezes para tirar matinho do estacionamento. Fala aqui, quem não sabe abaixar, ranquei o matinho e joguei fora. Quem não sabe o que é mato? Todo mundo aqui tem essa habilidade, irmão. Só não sei se tem a disposição, mas a habilidade todo mundo tem. Irmão Celso, o que tem que fazer para arrancar um matinho que nasceu ali no meio das pedras? Disposição, não é? Agachar, pegar, arrancar. Agachar, arrancar, pegar. Eu já até inverti, irmão. Mas você está entendendo? Irmão, não tem mistério. Aí eu tenho que chamar uma pessoa, pagar um dia de trabalho para ela fazer isso. Sabe por quê? Porque não levanta um para falar assim, não, pastor, deixa comigo. Você sabe por quê? Agora eu termino aqui. Você sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que eles não estão prontos para servir. Eles estão prontos para ser servidos. Eles aprenderam nas neopentecostal, eles aprenderam nas teologias de libertação, de prosperidade, que eu vim para receber, não para dar. E aí eles estão prontos para receber, mas nunca para dar. E é por isso que muitos não estão prontos para servir. Não estão prontos para, meu Deus, tirar um matinho. Não, pastor, aí eu não se rebaixo a tanto. Ah, pastor, tem que ter piedade também, né? Tirar um matinho. E eu tenho faculdade, pastor. E daí, eu também tenho. Irmão, você tem dificuldade de lavar um vaso? Você tem dificuldade de limpar uma sujeirinha que alguém entrou com o sapato sujo que pisou no cocô do cachorro? Você tem dificuldade de pegar um pano e passar lá e limpar? Eu não tenho não, você tem? Eu não tenho. Irmão, depende de como você está vendo as coisas. Eu estou só para receber ou eu estou para doar? Como você está vendo as coisas? Há pessoas que dizem, pastor, eu quero o título da igreja. Eu quero porque eu sou chamado para ser diácono, pastor. Está na veia, pastor. Só que quando começamos a trabalhar, 2, 3, 4 tarefas, e a gente começa a perceber que a pessoa recua. Sabe por quê? Ela quer o título, mas não quer o trabalho. Ela quer o salário, mas não quer o trabalho que exerce naquela função. Tem muitas pessoas que querem o título de intercessor, mas não querem orar como eles oram. Hoje chegaram aqui de manhã, 6 horas da manhã, 6 e pouquinho da manhã, para orar, ficaram até. Irmão, olha para você ver, tem gente que chegaram aqui 6 e pouco da manhã hoje, e foram fazendo aí os turnos de culto, estão aqui até agora. E tem gente, eu quero ser intercessor, mas quer ser intercessor somente para receber o título. Está entendendo? Você não é assim, não. Eu creio que você não é assim. Você é disposto. Aquilo que Deus colocou na tua vida, certamente você vai fazer com amor e vai desenvolver com os dons que Deus te deu e vai fazer isso sempre até Jesus voltar. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Queridos, há muitas coisas que nós poderíamos falar em cima disso, mas o que Deus nos direcionou para falar é isso. Eu preciso amar a servir. Servir a obra, servir missões, servir o meu próximo. Esses dias eu estava numa padaria, eu achei tão bonito um senhorzinho. Eu cheguei, e daí era a vez dele, eu estava vendo, e daí a moça chamou, eu falei, ele falou assim, não, por favor, vai primeiro. Eu fiquei tão acanhado porque ele me serviu a vez dele. Tem tanta situação, irmãos, que às vezes nos ensina, você não precisa servir só aqui dentro. Você não precisa servir, sabe, só a tua família. Você tem que servir o reino, aonde você estiver.
vai ter alguma coisa que você pode fazer. Lembre-se que se Deus colocou esse título, é porque nós precisamos ouvir. Eu preciso crescer em amor. Eu preciso crescer nos dons. Habilidade, dons são habilidades. Ah, pastor, eu não tenho habilidade para perdoar, mas Deus dá. É só pedir. Só pedir que Deus dá. Deus dá. E aí eu preciso entender que eu preciso exercer isso na casa do Senhor, com o meu serviço. Com o meu serviço. Quando eu olho naquele texto de João, capítulo 4, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é estes que o Pai procura. Quando eu olho esse texto, está associado na tradução desse texto, duas palavras das quais, toda vez que eu olho para a palavra adoração, eu preciso entender. Uma delas é serviço e a outra é reverência. Como é que eu adoro? Eu quero trocar, sabe, em miúdos. Como é que eu adoro então? Como é que Deus espera que a minha adoração seja perfeita? Trabalhando, servindo. Ah, não, eu quero estar em casa só recebendo, irmãos. Você quer adorar, você tem que estar disposto a servir. Você quer adorar, você quer ser encontrado como os verdadeiros adoradores do Senhor, em espírito, lá no coração. Você quer ser recebido pelo Senhor, você tem que trabalhar. Por que eu estou aqui junto com os meus irmãos o dia inteiro? Porque eu estou trabalhando, porque eu quero apresentar adoração para o Senhor. Eu sei que o meu melhor eu vou dar em meio ao serviço, então eu não vou abrir mão do serviço. Tem gente que abre mão do serviço muito rápido. Ah, eu comecei nesse ministério, mas eu desisti. Ah, mas eu comecei na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, hoje basta. Misericórdia. Diga misericórdia. E reverência. Reverência no coração, não só no externo, não só no estereótipo, mas reverência no coração. Você precisa reverenciar ao Senhor. Toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Ele, hoje e sempre. Se você trabalha, trabalha para o Senhor. Se saiu bem, que o Senhor seja glorificado. Pegou ou não? Quando você faz isso, você está adorando ao Senhor. E eu quero orar com você. E eu quero que você tenha realmente essa palavra como uma meta. Uma meta. O teu coração é como uma terra bem preparada. E a palavra que voou daqui para o seu coração são sementes. O seu coração é terra boa e as sementes foram lançadas, que é a palavra de Deus. Pregada, elas estão sendo depositadas no seu coração. Ao tempo, ela virá a germinar, a crescer e produzirá frutos. Agora, para isso, é necessário que você não crie resistência. Porque criar resistência é espinhos. Criar resistência é as sementes que caiu lá na parábola de Jesus, à beira do caminho, e veio o ladrão e roubou. É as sementes que caiu em solo rochoso, e aí não pode germinar. Então a semente tem que cair em terra boa. Qual é a terra boa? Pastor, essa palavra está falando comigo. Pastor, estou recebendo. Pastor, deixa comigo. Agora eu vou ver as manchinhas do chão. Pastor, agora eu vou arrumar o que tem que arrumar. Pastor, deixa comigo. Vou ser o maior catador de matinho daqui. Pastor, deixa comigo. Eu vou ver o portão, eu vou ver isso. Pastor, deixa comigo. A partir de agora eu estou entendendo. Pastor, estou entendendo. Pastor, a partir de agora eu vou evangelizar. Pastor, deixa comigo, eu entendi o mistério aí, eu estou pronto para orar. E eu aprendi hoje que orar não é só uma posição, mas orar é uma entrega. É uma entrega, é um serviço, é um trabalho. Dar trabalho, eu tenho que me doar. Para de ficar doidinho, do tipo assim, ah não, isso aí não. Irmão, se você é terra boa, já recebeu a semente, eu só quero orar por você, porque ao seu tempo, o Diogo mesmo leu aqui hoje, o crescimento quem dá é o Senhor. Ao tempo necessário, Deus dará o crescimento. Quantos recebem, diga amém. Quantos estão felizes com Jesus, diga glória a Deus. Quantos precisam melhorar, diga eis-me aqui. Amém. Deus vai te achar assim como tem me achado. Grande Deus e eterno Pai, eu quero, Senhor Deus, colocar, Senhor Deus, o meu coração, a minha vida diante de Ti. Assim, Senhor Deus, como a igreja,
Quero colocar esta palavra, uma palavra, ó Deus, de edificação para a igreja, uma palavra de confronto, porque nós entendemos, Senhor, que nenhuma palavra pode só massagear. A palavra, ela tem que nos confrontar, ela tem que nos tirar do culto um pouco que inconformados principalmente com a nossa forma de servir, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de perdoar, com a nossa forma de amar. Por isso, nesta noite, Senhor, que esta palavra, ela possa fazer uma grande obra no coração de cada irmão e irmã, tanto aqui como em casa, e os frutos sejam eles dignos de arrependimento para a glória do Teu nome. Senhor, eu oro e peço que milagres aconteçam no meio da igreja, porque aqui está uma igreja que vai amar mais, vai servir mais, vai amar muito mais e vai servir muito mais, para a glória do Teu nome. E assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que excede todo pensamento, entendimento, guarde os nossos corações, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo nos auxilie, ativando dons em nossas vidas, para que sejamos capazes de exercer o ministério pelo qual o Senhor nos chamou. Em o nome de Jesus. Amém? Queridos, uma ótima semana. Antes de sair, cumprimente um ao outro com a paz do Senhor. Uma ótima semana. Que Deus te abençoe.